para dar uma mexida, é um negócio que funciona online e tal, mas isso é detalhe. O problema é que montei a terceira lâmina e aí chegou a notícia da morte da mãe do José. Eu nem vi. Já passou lá. Aliás, um comentário importante aqui, eu participo de alguns outros grupos com ele, mas aqui os comentários foram bastante além do puxa, como é que é? Minhas condolências, meus sentimentos, essas coisas, né? Aquela coisa mais formal que não houve aqui. Se der uma olhada nos comentários. Enfim, José é amigo aí desde os primórdios da internet. Eu estava conversando com ele e tal. Tem um barulho de fundo, parecendo gota d'água caindo. Não é o vento, não, Rony? Parou. Talvez seja do carro. Eu fechei o ele microfone. fechou o áudio. Tá. E o barulho parou. Mas então é isso. Eu resolvi misturar as duas coisas, tá? Pular o que o Marco estava querendo, que era reforma lá por 1500, e aí houve movimentos de contra-reforma, houve, enfim, guerra para lá e para cá. Em algum momento começou um êxodo protestante para vários lugares, tá? Principalmente para os Estados Unidos, né? Por várias razões, mas também pela perseguição religiosa. Tá? Então, esse é o pano de fundo. Eu vou pular isso e vou chegar... Agora estamos em 1532. A data é essa. Chegou o primeiro protestante do Brasil. Tá? O primeiro protestante do Brasil data de 1532. E era parente... Não, parente não. Ele era filho de um amigo do Lutero. Tá? Ou seja, bem no início chegou esse cara aqui, não fez grande coisa, chegou em São Vicente e não fez grande coisa. Tá? Mas, de uma forma geral, o protestantismo chegou ao Brasil por conta do que se chama por imigração, tá? Teologia não. O que acontece? Vem um bando de... Bom, isso já é um pouco depois, tá? Mas vem o pessoal e traz a sua cultura. E da sua cultura vem a religião. Aí a gente teve... Regina está entrando. Que bom. Já lá por 1550, a invasão... meio do século XVI, a invasão francesa. Invasão francesa na Guanabara, e que ocuparam uma ilha aqui na Bahia e tal. E esse negócio durou muito pouco, porque eles tiveram que se submeter à religião predominante. Tá? E para não se submeter a isso, fizeram o Credo da Guanabara, em 1550 e qualquer coisa. Fizeram o quê? Naturalmente, o Credo da Guanabara. Que isso? Ué, você tem o Credo de Nicéia, você tem a Confissão de Fé de Westminster, uma série de credos, né? E fizeram creio em Deus Pai, blá, 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 que foi o Credo da Guanabara. E, por causa desse Credo da Guanabara, mataram todos. Inclusive, disse que, né, acho que não tem grande comprovação histórica, que qual é o nome dele? O jesuíta lá, famoso, né? Anchieta foi um dos que puxou lá a alavanca para enforcar pelo menos um dos franceses.
para dar o exemplo de que temos que resolver essa história desses franceses horrorosos. Uhum. Bom, pouco mais de 50 anos depois, aí já entrando no século XVII, 1600 e qualquer coisa, teve a invasão holandesa, né? Em Recife, especialmente, e eles trouxeram, e aí sim, eles abriram 20 e tantas igrejas protestantes, tá? E a coisa caminhou sem muito problema, tá? Tinham 22 templos, chegaram a ter 50 pastores, mas também com... Ok, a Holanda sai e, junto da saída da Holanda, sai também, mas já deixa raízes em Recife. Uhum. A invasão do Rio da Guanabara que você fala do Belegranhon, né? Belegranhon, exatamente. Belegranhon e todos porque quem veio foi a invasão dos huguenotes, que são os protestantes franceses, vieram para cá. Uhum. E esses huguenotes é que acharam que tinham que declarar a fé deles, criaram o tal Credo da Guanabara e foram todos mortos. Uhum. Durante a monarquia no Brasil, aí a gente já está em 1800, a coisa realmente começou a trazer gente, quer dizer, desde o João VI e o Pedro I, Pedro II, era limitado também, porque havia liberdade de culto, mas havia um preconceito muito grande e, de uma forma geral, a coroa fazia ouvidos de mercador, deixava a violência contra os protestantes funcionar, rolar solta. Uhum. Porque o catolicismo era oficial. Havia liberdade de culto, mas com uma religião oficial. Uhum. Aí, quando a família real veio para cá, começaram a vir igrejas, mas sempre perseguidas. A coisa começou a mudar a partir de meados do século XIX, 1800 e burdoada, quando e aí sim, migrações, e vieram os alemães, os luteranos alemães, junto com os alemães vinha a religião predominante da Alemanha, que era a religião, eram os luteranos. Uhum. Luteranos que foram a primeira igreja luterana no Brasil foi aqui no meu vizinho, a minha vizinha, Nova Friburgo. Uhum. Tá? Aqui na Serra, 60 quilômetros daqui, que até hoje é depois que se estabeleceu lá também uma colônia suíça. Uhum. Tá? E até hoje tem descendentes dessa colônia aos montes lá. É um lugar que tem bastante descendente de suíço e coisa, e tem muito luterano por lá também. Uhum. Mas, com o Tratado de Livre Comércio, com as nações, a abertura dos portos, que a gente estudou lá no livro de História, isso realmente permitiu que viesse muita gente para cá e, junto com essa gente, quer dizer, essa gente trazia as suas religiões. É, 1811 foi a primeira igreja anglicana. Então, o conjunto é esse. E aí cabe um parênteses. O que começou a mudar a partir do final do meio do século XIX, que começou a mudar foi
a maneira de encarar a maneira de encarar essas religiões aqui. Quer dizer, eles vinham, colonizavam e passavam a seguir a sua religião. Um outro ponto importante é a questão do... Está lá, está nos evangelhos, mal traduzido para o português, né? Porque traduziram para o português como ide por todas as terras e pregai o evangelho a todas as criaturas. Só que quem entende lá, não sou eu, quem entende dos originais, do texto original, diz que não é ide, é indo. Ou seja, com a sua vida, pregue o evangelho. Tá? Com a sua vida, você vai pregar o evangelho, vai pregar o evangelho significa contar a boa nova para todo mundo, mas a ideia do texto é contar a partir do exemplo. E esse gerúndio aí, indo, ele está em todas as... a Bíblia francesa, espanhola, italiana, a King James, as Bíblias inglesas, todas dizem a mesma coisa. Só em português que ficou vá, ao invés de indo. Quer dizer, com a sua vida, pelo exemplo, leve a boa nova. Uhum. A Congregacional, que é uma outra igreja, veio em 1800 e qualquer coisa, acho que 55. Que mais? 1820, os alemães trouxeram para Nova Friburgo e depois a metodista e a adventista do sétimo dia também vieram nesse fluxo de migração. E aí a gente está no final já ao longo do século XIX, final do século XIX. O primeiro pastor luterano no Brasil, quer dizer, o primeiro pastor brasileiro, na verdade, era luterano, ele é um ex-padre. Ele se converteu, perdão, ele é presbiteriano, ele se converteu à igreja presbiteriana e foi ordenado pastor. Foi o primeiro pastor do Brasil. Era lá por 1800 e pouco. E aí a gente... Deixa eu compartilhar uma tela, que eu não acabei esse negócio, então... Mas vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Aí. Vocês estão vendo? Sim. Está todo mundo vendo? Tá. Religião e política no Brasil. Isso. Visão geral das interseções. Ótimo. E aí vamos ver. Aí a gente chegou a hoje. Nós estamos em 2010, tá? Depois eu vou... com essa lista de nomes, a gente vai comentar um pouquinho quem é cada um, como é que chegou aqui e no que deu isso politicamente. Por que isso pipocou dessa maneira tresloucada, tá? Bom, fonte censo do IBGE em 2010, tá? A gente tem a Assembleia de Deus, que congrega 12 milhões de pessoas, as igrejas batistas quase com 4, a congregação cristã. Espera um pouquinho, uma chama pentecostal, outra tradicional, você vai falar disso? É o capítulo 2. Ah, tá. Bom, se vocês quiserem, é só ver os números, tá? Tá, e eu bom. conheço povo aí para protestantes sem denominação determinada. Sou eu, por exemplo, tá? Onde é que eu estou aí? Nossa, tem bastante, né? Não. Isso aí, essas são as que aparecem no censo. Tá, sem denominação e as outras igrejas têm uma maçaroca. É muita gente, tá? É muita igreja. Não, eu estou de lado que está no outro monitor, eu não vou mexer de novo nessa câmera, não. Tá? Bom, aí a gente tem uma série de... E a primeira coisa que é importante ressaltar é que a maior parte desse barulho
vem das igrejas pentecostais. Tá? Então, o que é uma igreja pentecostal? Tá? Quer dizer, não uma igreja pentecostal. Essa é uma das diferenças teológicas importantes entre os reformados, os protestantes e a Igreja de Roma. Tá? É uma coisa que os teólogos chamam de cessacionismo. Bonito nome, né? O cessacionismo, bom, para quem deve ter, depois da morte, ressurreição de Jesus, os apóstolos ficaram completamente embasbacados. O que a gente faz da nossa vida agora? Tá? Ele disse que ia voltar. Ele realmente apareceu lá, disse que ele apareceu e sumiu. E eles ficaram trancados. Se trancaram e todo de ficar trancado em oração e pedindo orientação. O que a gente faz agora? Tá? E 40 dias depois, o Espírito Santo desceu e, enfim, ocorreram vários fenômenos naquele local, né, por ali, em outros locais. E então existe um grupo bastante, mesmo grupos protestantes, que consideram que aqueles fenômenos, tá, que hoje chamariam de paranormais e tal, cessaram ali, no dia de Pentecostes, naquele momento, 40 dias depois da morte de Jesus. Tá? E existe um outro grupo, uma outra corrente teológica, por isso se chama pentecostalismo, que não... Então, você tem o cessacionismo de um lado e o pentecostalismo do outro. Ou seja, no Pentecostes, acabaram os dons do Espírito, a manifestação do Espírito. O outro continua crendo que isso segue ao longo da história. Tá? Essa é uma discussão teológica e tal. E a segunda questão é realmente as chamadas igrejas neopentecostais. Porque as igrejas pentecostais, veja, a Assembleia de Deus é uma igreja tradicional e pentecostal. Tá? E é uma igreja antiga, é uma igreja que não tem tem uma enorme massa de gente, e você vai encontrar de tudo, principalmente em termos demográficos. Você vai ter uma massa de gente de renda mais baixa, em todas as igrejas pentecostais, e as neopentecostais mais ainda. Tá? Mas a igreja pentecostal não... Quer dizer, você vai encontrar, certamente, um bando de gente da Assembleia de Deus, tá? Principalmente os ricos dos grandes lados, não é aquela igrejinha lá que a gente vê, está andando e tropeça. Andando no interior, você tropeça. De meio metro, tem uma igrejola. O que acontece? Esse pastor, ele não rouba dinheiro, ele não pede dinheiro. Quer dizer, as pessoas dão o dízimo como você paga uma mensalidade de um clube. Quer dizer, aquilo tem que se manter, tem que pagar a conta de luz, tem que fazer faxina, tem que fazer um monte de coisa. Aí a gente pode até ver da Assembleia de Deus... Só uma pergunta. Vamos lá. Eu sempre fiquei me perguntando o que é esse negócio de evangelho quadrangular. Isso é uma boa pergunta. Não tenho a menor ideia. É pentecostal, né? Sim, é uma igreja pentecostal, é uma igreja grande. Quadrangular. Tá? Evangelho quadrangular, é um negócio meio estranho. Tá? Foi fundada por um americano,
batista americano que veio para cá, ou congregacional americano, sei lá, que veio para cá, e um brasileiro. Em 1960, 57, 67, por aí. Tá? Mas como é que pode ter já A uma Trindade de percentual da quatro, população em isso é motivo, 2010? isso é Em 2010. motivo de piada interna, Marco. Isso é piada interna, é igual judeu contando piada de judeu. Tá? É uma gozação só com essa história do evangelho quadrangular. Ele é que é Pai, Filho, Espírito Santo e mais alguma coisa. Para ter 4 Pois ângulos. por aí, fica todo mundo dizendo que tem brincadeiras internas aí Ah, horrorosas, tá, com relação a isso. Mas é muito nossa. estranho uma trindade com 4. Né? Mas é uma igreja séria, é uma igreja que não mete a faca, não mete a mão no pessoal. Tá? Realmente é muito estranho. Tá? Mas E a o igreja evangelho de todas elas é o mesmo. Todas Olha só, seguem. eu achei aqui. Ah, Ah, São 4 princípios. Jesus salva, o Espírito Santo batiza, Jesus cura e Jesus voltará. Jesus voltará. São as 4 igrejas evangélicas, são dons espirituais, enfatiza um relacionamento de todo o coração com Deus, um meio de falar com Deus através da oração, meditação e jejum, junto com o serviço social por meio do Cristo. As 4 premissas com seus símbolos são essas. Jesus salva, batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Gozado, não fala no Pai, né? Não fala em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Bom, olha, deixa para lá. Mas Cada um. fala no que eu já tinha mencionado, que são os dons, tá? Sinais, prodígios, dons, curas. E isso está presente em todas as igrejas pentecostais, ditas pentecostais, tá? Cada uma com seu jeito. As batistas têm cisões, existem várias igrejas batistas, umas com mais, outras com menos pentecostalismo, quer dizer, com menos apego, menos prática, não é nem apego, menos prática desses dons. A Congregação Cristã, que é uma igreja também muito antiga, a Igreja Universal do Reino de Deus, eu estou descendo por ordem. Essa é do cara do lá. Edir Macedo. Edir Macedo. E aí, o que são as igrejas neopentecostais? Enquanto as pentecostais acreditam em dons, ou seja, são igrejas lá que não acreditam no cessacionismo, elas acreditam que os dons que se manifestaram no dia de Pentecostes continuam se manifestando até hoje. Essa discussão está por trás de inclusive todo o movimento que eles chamam de avivamento e tal, de todas as igrejas, inclusive da Igreja Católica. O mais recente, bem conhecido, é a Renovação Carismática. A Renovação Carismática Católica é um movimento pentecostalista. Tá? Igreja Universal do Reino de Deus, o neopentecostal, ele introduziu algo bastante que eu acho danoso. Tá? Ele crê que é o que está também, é o que está por trás de todas as melecas de misturar fé com ciência e coisas do gênero. Quer dizer, Jesus foi morto porque mexeu com o templo, mexeu com a igreja, e não foi
e disse: meu reino não é deste mundo. Tá? Então, não, ele é rei, mas é rei lá do outro mundo. O reino dele não é aqui. Mas o pessoal queria um rei, queria que se resolvessem os seus problemas imediatos. O neopentecostalismo se afasta da pregação da palavra, da caridade, de mais uma série de outras coisas, tá? E introduz a felicidade na Terra como uma das promessas de Jesus. E aí você... E, para completar, tem sempre aquela questão do você dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para o pastor, se vocês quiserem, mas são só 4%, tá? Mas o que acontece? Esse conceito que extrapolou, extravasou, né? Tem muito mais barulho do que nozes, mas faz muito ruído, tá? Porque é mais fácil meter o malho do que estudar e ver o que está por trás. E o que está por trás é a ilusão, realmente, de que você vai ser feliz na Terra. Tá bom, é possível ser feliz na Terra, isso é uma outra história. Interessante. Mas aí se introduziu a questão do dinheiro. Em todas as igrejas, e a Igreja Católica começou, a coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás, começou a incentivar o pagamento do dízimo. Que, na verdade, tecnicamente, não é pagamento, é a devolução do dízimo. Você devolve ao Senhor, através da igreja, e na igreja de Roma também, nas igrejas, principalmente nas igrejas tradicionais, protestantes e reformadas, você ora não pelo dinheiro, mas pelas pessoas que vão administrar esse dinheiro, que façam isso de forma a manter a igreja limpa e usar a maior parte dessa grana nas santas casas de misericórdia, enfim, em projetos sociais, em coisas que vão minorar os menos favorecidos. Tá? O que mais que tem? Então, bom, agora já deu para a gente ver o que é cada uma, né? Assembleia, deixa eu só perguntar uma coisa. Então, a gente pode dizer que o pentecostal, a maior diferença entre pentecostal e neopentecostal é essa introdução da felicidade na Terra? Esse desejo de felicidade na Terra está em todos nós, tá? Não, mas a promessa, né, de que se você cumprir... Sim. Claro que é possível, tá? Mas está lá no Evangelho também, está lá palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu, Jesus, né? Não eu, Guilherme, eu, hein? Sim. Quer dizer, é como se isso fosse uma promessa de felicidade aqui na Terra, né? Sim. Tá bem, você vai ter aflições, mas na hora da aflição, como diz o Salmo 23, quando eu estou andando no vale da sombra da morte, né? Eu não morri, eu estou caminhando em algo que tem a sombra da morte, que parece realmente com a morte. Né? É uma situação qualquer, muito difícil, sei lá, como hoje o José Rita está passando lá com a mãe dele. Né? Certo? A mãe dele faleceu, agora a notícia que chegou aí. Enfim, falar nisso não, que a gente ia conversando muito. Agora, se não me engano, vem do calvinismo a ideia de que a posse de bens terrenos é um sinal de
vamos dizer, um sinal de Deus, de que Deus te protege. Bem-aventurança. Uhum. Acho que o espiritismo também tem um negócio assim, né? Mas o espiritismo é outra coisa. Né? Outra aí já não, mas é esse ponto de não vista é aí de outra que... coisa, né? Porque quando você fala de... A grande questão do espiritismo é a reencadernação. Quer dizer, eu como homem de letras, reencaderno. Reencaderno, reencarno. Não, ele como homem de letras, ele reencaderna. Eu também. Isso é uma brincadeira aí, tá, gente? Mas o que acontece? Se você volta para cá, para continuar caminhando e ganhando, evoluindo, né, que é o nome que se usa, ou não volta. Só que isso também tem uma história muito curiosa. Os cristãos, e antes deles, várias seitas, entre aspas, dentro do judaísmo, acreditavam na reencarnação. Uhum. Até que, eu não lembro, eu acho que tenho quase certeza que foi a mulher do Constantino, que era uma pessoa extrema, era a mulher do imperador romano, que era extremamente vaidosa e bateu o martelo lá e disse, pô, eu vou reencarnar naquela serva lá, carregando água o dia inteiro para o meu... Não. E aí encheu o saco do marido, deve ter feito uma guerra, uma greve do balaio fechado e tal, e o marido emitiu lá um decreto determinando que não tinha mais reencarnação. É uma situação, no mínimo, curiosa, mas... quer dizer, essas coisas estão todas presentes e são discutidas. O problema é quando elas começam a ser discutidas num nível de trazer raiva, de trazer briga e não de trazer amor. Tá? 8h15. Tá, então dá para chegar ainda. Assembleia de Deus, igrejas batistas, de uma forma geral. Os batistas costumam dizer que eles nasceram lá junto com Jesus Cristo, junto com os primeiros cristãos. Mas, na verdade, os batistas nasceram mesmo, foi na Escócia. Tá? Quer dizer, porque tem a inspiração, porque tem gente, porque foram imigrantes que vieram, filhos, netos, sei lá, séculos, milênios depois, e vieram da Escócia e se enraizaram nos Estados Unidos, tá? No tempo de perseguições na Inglaterra, eles se enraizaram nos Estados Unidos, né? E depois vieram para cá. Esse ponto que você falou me suscita uma pergunta. Uhum. Nessas confissões religiosas existentes no Brasil, qual foi a presença de correntes americanas do protestantismo na criação dela no Brasil? Então, vamos lá. As Assembleias de Deus, curiosamente, nasceram na Suécia e vieram para o Brasil da Suécia. Os batistas, fundamentalmente, vieram dos Estados Unidos. Tá? E os Estados Unidos é um lugar onde a interpretação livre, tá? Dá para tudo e mais alguma coisa. Né? Simplesmente você é mais rígido, é menos rígido, você pode até muda de igreja se aquilo ali tiver pesado demais. Tá? A Igreja Universal nasceu de uma dissidência hoje é uma igreja que está quase morta, que é a Igreja de Nova Vida, que foi um missionário americano que trouxe para o Brasil, criou uma igreja, criou uma rádio para divulgar o Evangelho. Tá? Tinha uma rádio, ele comprou no início a Rádio Relógio Federal.
né? E aí passou naquele bip, a rádio relógio se mantinha com os anúncios entre a marca do tempo, né? Ela ficava bip, bip, bip a cada minuto. Quer dizer que a Universal não nasce com Edir Macedo. Não, Edir Macedo foi do Robert McAllister, cria do Robert McAllister, na Igreja de Nova Vida, que era uma igreja pentecostal, mas que não prometia milagres maravilhosos, nem a possibilidade de pegar dinheiro, de que o seu dinheiro vem a partir de uma igreja forte. Então, isso é do Edir Macedo? Essa teoria dele? Não é exatamente do Edir Macedo, tá? A igreja dele, criada nessas bases, cresceu muito. Isto traz junto um fenômeno sociológico importante, tá? A pessoa pobre, muito pobre, né? Que não tem vez na sociedade, não tem peso na sociedade, ela se empodera, não tem poder, ela se empodera no social, ela se empodera no grupo. Então, o bispo milionário, aquelas igrejas faraônicas, literalmente, né, feitas com coisa bem alta para todo mundo achar que, né, que Deus está lá por lá e tal. Todos aqueles ícones, toda uma forma de ver dessa maneira, né, aquelas coisas enormes, para o seu faraó, que era Deus, e a pessoa se empodera disso. Se empodera a partir da instituição. A minha instituição é rica, a minha igreja é rica, né? Ele não pode ser membro do country club, ou coisa que o valha, né? Não pode ser membro do clube de golfe, mas ele se empodera socialmente através da igreja, de uma igreja poderosa e rica, tá? E aí a gente começa a entrar no outro desvio. Se é céu na terra, eu vou implantar a Nova Jerusalém. E o que é implantar a Nova Jerusalém? É tomar o poder civil, tomar o poder secular. E como é que a gente faz isso? Enfiando candidatos evangélicos, entre aspas, tá? Porque na política, vereadores, deputados, enfim. Até o presidente da República, que diz que, sei lá, o presidente da República é complicado. Que ele é sério, ele é igual ao R.R. Soares. O R.R. Soares, ele tem gente em tudo quanto é igreja. Os filhos dele, genros, noras, todo mundo ali, eles têm... Ele está em tudo quanto é igreja. Eu não sou da igreja do papai. Não, eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou de não sei aonde. Eu sou da... Tá? E com isso ele gera poder dessa maneira. Vamos lá, próximo da lista, Universal, a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Congregação Cristã no Brasil vem de onde? A Congregação Cristã no Brasil, ela vem dos Estados Unidos. Basicamente, os congregacionais são, isso sim, dos ingleses que chegaram no Novo Mundo, especificamente nos Estados Unidos. Além dos batistas, veio naturalmente, junto dos ingleses, a igreja anglicana. Tá? E, na medida... Quando os Estados Unidos se tornaram independentes, tá? Os anglicanos, alguns ficaram mantendo uma igreja anglicana nos Estados Unidos e houve um outro grupo que passou a se chamar de congregacional. Mas que era basicamente a igreja anglicana, mas que não podia mais ter o vínculo que tinha antes, até porque, eu não cheguei a comentar isso, mas todo o clero anglicano
é funcionário público do governo inglês, tá? Desde os tempos do Henrique VIII. Todo o clero anglicano, padres, bispos, arcebispos, todo mundo é funcionário, recebe do governo inglês. Quem paga o salário deles é o governo inglês. A maluqueira. Outros que vieram também na Inglaterra foram os metodistas, tá? Os metodistas têm uma história de avivamento espiritual e se chamam metodistas porque eram chatamente metódicos, tá? Era o pessoal que acordava de madrugadíssima para fazer, arrumava as coisas em casa e tinham lá um momento, uma meia hora que fosse, de oração, de estudo, e na hora que as minas de carvão se abriam, estavam abrindo, trocando de turno na Inglaterra, tá? Naquela época certamente não tinha turno à noite, porque não tinha luz elétrica, mas eles estavam lá, o pessoal estava chegando para descer para trabalhar na mina, eles estavam lá pregando, distribuindo papelzinho, cantando, não sei o quê. Na hora do almoço, eles iam para o trabalho, faziam o trabalho e saíam, voltavam para as casas, para as suas... Enfim, vão cuidar da horta, da sua criação, do que fosse, e voltavam na hora do almoço e na hora que a mina estava fechando. Estavam lá, foram para a Inglaterra. No momento que os Estados Unidos se tornam independente da Inglaterra, eles se afastam da igreja anglicana e se tornam a igreja metodista nos Estados Unidos, que também mandou muita gente para cá. Mesmo eu separei a metodista lá embaixo, né? 340 mil pessoas apenas, tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não vou dizer que é uma piada, tá? Até porque eu gosto deles, há algumas teologias que eles abraçam que não são muito convencionais mas é uma igreja que tem um controle social, eles são organizadíssimos, é um negócio impressionante. Nasceram de um bando de gente e que faz sentido um movimento cartesiano de cientificar números principalmente, os números, não o livro de números, na Bíblia. Então, eles fizeram lá um monte de contas, principalmente baseados no livro de Daniel e mais não sei o quê, e junto uma coisa, o que é um ano, quando fala ano na Bíblia está falando, sei lá. Eu sei que eles chegaram à conclusão de que em 1800 e não sei quanto, a origem deles é batista, nos Estados Unidos, eles eram batistas, em 1800 e qualquer coisa, eles simplesmente chegaram à conclusão que Jesus ia voltar em 1800, eu não lembro a data certa, mas vamos dizer, 1857. É claro que não voltou. Aí eles refizeram as contas, não, a gente se enganou e tal, já tinha muita gente de saco cheio, desenganada com aquilo. E continuaram, refizeram as contas. E aí, na segunda conta, que também não aconteceu, a massa voltou para a Igreja Batista e ficou um grupo muito reduzido, tá? Dizendo que breve virá. Tá? O que eles cantam, o hino preferido deles, é o mote deles, breve virá, breve Jesus voltará. Eles cantam isso. São ótimos músicos, são ótimos, gente fina, muito rígidos, mas muito focados aqui no Brasil, especialmente, nos Estados Unidos também, muito focados na educação. Tem universidades, tem escolas, tem água aqui. Isso, aliás, o Exército da Salvação é vinculado a qual delas?
O Exército da Salvação, se não me engano, é uma dissidência batista. Agora, na Adventista do Sétimo Dia, a Adventista ela teve uma dissidência, tá? Que virou o... Poxa. Não, daqui a pouco eu lembro. Mas essa era uma igreja muito curiosa. Ela nasceu porque o cara tinha uma gráfica, Testemunhas de Jeová, que não é considerada uma igreja cristã, tá? Eles reescreveram a Bíblia do jeito deles, tá? Como os Mormons, que também são... É verdade, tem esses. Mormons não são considerados cristãos, tá? Testemunhas de Jeová também não. Os Adventistas do Sétimo Dia, sim, tá? Mas, enfim, o cara tinha uma gráfica, estava falindo. Ele descobriu, bom, então ele tem uma corrente da felicidade distribuir. Pô, Marco, pelo amor de Deus, você vai botar isso no vídeo aí, viu? Aí vem dois bater na minha porta para me dar papelzinho. Aqueles caras que ficam dando papelzinho de porta em porta são basicamente são testemunhas de Jeová. Tá? Então, esse que é a gráfica falida, o cara levantou a gráfica, que eu, membro da igreja, eu não dou dinheiro assim, para a igreja, quer dizer, eu mantenho a igreja tem que se manter para ter um local, o que for, mas eu tenho uma cota de santinho para comprar e distribuir de porta em porta. Tá? Eles não são nem pentecostal, nem neopentecostal, nem tradicional. Não são cristãos. Ou seja, não são cristãos. Não são considerados cristãos, porque é diferente, por exemplo, dessa lista toda que está aí na parede, aí, no gráfico, nessa tabela toda. Essas igrejas e mais uma série de outras são consideradas cristãs, mesmo que heréticas pela Igreja de Roma. Tá? A Igreja Católica considera, é uma heresia, é isso, é aquilo. Então, essa é a coisa. Mas veio dos Estados Unidos para o Brasil, tanto as Testemunhas de Jeová vieram, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Mas, curiosamente, as Testemunhas de Jeová nasceram numa gráfica. Sim, e os Adventistas do Sétimo Dia distribuem Bíblias e livros informativos e tal, e criaram a figura que eles chamam do colportor, que não é colporter, não tem nada a ver com músico, mas é o cara que vai de porta em porta, distribuindo e tentando. Mormons também fazem isso, tem uma série de gente que faz isso, mas os adventistas fazem. Só que eles têm uma gráfica monstruosa, próxima a São Paulo, não lembro exatamente onde, mas chega a ser assustador o tamanho da gráfica que eles têm. Tá? Com um cacife para... Bom, meus netos estudaram por alguns anos, depois encheram o saco daquilo, saíram, mas a educação deles é primorosa. Aqui em Petrópolis tem uma escola adventista e eles estudaram. No ano que foram alfabetizados, produziu-se um livro da turma com o que todo mundo escreveu, mandaram esse negócio. E foi para a gráfica, encadernado, arrumado, todo. E os pais que quiseram, quer dizer, toda a família recebia um ou dois, sei lá. Tá? E quem quisesse comprava mais, para dar para tios, avós, padrinhos, sei lá quem mais. Mas é um livro encadernado, na gráfica deles lá, no ano que a criança foi alfabetizada. Né? Então, está escrevendo o que eles escrevem. Como as minhas caçulas estão agora escrevendo lá, escrevendo cartinhas
que estão estudando negócio de endereço, bairro, cidade, município, CEP, essas coisas. Então, nós estamos aqui ansiosos, aguardando as cartinhas das meninas. Uma delícia. Então, vamos lá, próximo. Os luteranos são uma igreja alemã, uma igreja forte, uma igreja grande, bastante ponderada, não tem essa de dar dinheiro para a igreja para crescer, não existe isso. Tá? A igreja metodista, que a história dela lá fora é basicamente essa, a dissidência da igreja. Dissidência não, eles se separaram porque não tinha sentido o governo inglês ficar pagando aos metodistas, que eram uma subdivisão dentro dos anglicanos. Outras igrejas protestantes estão marcadas como neopentecostais, porque a grande maioria delas é neopentecostal. Tá? As presbiterianas, você pulou as presbiterianas. Tá. O presbiteriano, basicamente, é uma igreja que veio da Suíça, principalmente, com uma influência muito forte de Calvino, influência forte de Calvino, quer dizer, os presbiterianos dessa lista toda são os únicos que são, como eu, calvinistas. Tá? Ou seja, que ser calvinista significa não achar possível, não achar lógico que exista o livre-arbítrio. Tá? Ao contrário dos arminianistas, que acreditam no livre-arbítrio. Bom, e aí vai um monte de coisa. Tá? 1870, o primeiro grupo batista é de 1870, aí do lado de vocês, em Santa Bárbara do Oeste. Vieram dos Estados Unidos, missionários americanos. Tá? O problema é que realmente o protestantismo, tirando os luteranos, quase todas as outras denominações, pelo menos dessa lista toda, aí tudo veio de alguma maneira dos Estados Unidos, nessa lista, que junta a grande maioria, de alguma forma veio, tirando a Assembleia de Deus. E só. Não, Assembleia de Deus e... Qual foi a outra que eu falei? Não, batistas vieram dos Estados Unidos. A congregação veio dos Estados Unidos. A Universal veio dos Estados Unidos. Quer dizer, veio dos Estados Unidos via Robert McAllister, que gerou, graças ao bom Deus, ele já tinha morrido que o McAllister era um cara muito legal. Ele já tinha morrido quando o Coisa apareceu, quando o Macedo apareceu, senão ele ia morrer de desgosto. Adventistas do sétimo dia, as luteranas vieram, a Assembleia de Deus veio da Suécia e as luteranas vieram da Alemanha, Suíça e tal, daquela região. Fora isso, todo mundo veio dos States. Tá? Ou seja... Mas eu queria entender uma coisa, Guilherme. Você falou que Mormons e os Testemunhas de Jeová não cristãos. Não são considerados. Eu queria entender, porque Jeová eu sei que eles chamam que é Deus, né? Sim, mas o problema é que eles pegaram a Bíblia, além de trocar o nome Deus por Jeová, tá? Eles trocaram um monte de coisas. A tal ponto que fica irreconhecível. Tá? Você assiste a um culto luterano ou a um culto presbiteriano, você vai ver o anglicano, então, nem se fala. Você vai ver, basicamente, uma missa, com algumas pequenas diferenças e tal, mas é uma missa. O culto deles, não. O negócio deles é totalmente diferente. Tem muita diferença na base teológica, na teologia deles. Tá? Mesma coisa os mormons.
Os testemunhos de Jeová não se concedem a felicidade, tá? Eles se acham tão pecadores que ir à frente na igreja para a comunhão, para a Santa Ceia, é pecado. É porque estão ainda em Lutero com o padre confessor. O cara vai lá fora, comete um pecado e vem aqui confessar, não enche a paciência. Tá? Então, você não pode externar esse tipo de alegria. Eles não comemoram aniversário, não comemoram Natal. É um troço doidinho. Tá? A gente teve, eu trabalhei numa maternidade e a gente teve um problema bem sério com uma criança que teve um problema de necessidade de transfusão de sangue logo que nasce. Essa é outra ignorância. Tiveram que destituir a paternidade, o juiz destituiu a paternidade, fez a transfusão de sangue e depois eles ficaram com a criança, mas eles ficaram com a criança não... porque não, é bastante comum não ficarem com a criança. Não, esses pais ficaram. Na FEBEM a gente teve problemas também com testemunhos de Jeová. Essa história de eles não aceitavam conversar com o técnico, porque... É um fanatismo tão doido quanto essa maluqueira da menina estuprada não poder fazer o seu aborto. E a ministra Damares está envolvida nesta coisa. Tá? Então, agora, ela é vinculada lá a uma igreja batista. Dela, ela não é do Edir Macedo? Não. Damares Nossa, eu achava que todo mundo era do Edir Macedo. Pois é. O que eu estou tentando mostrar é que Edir Macedo representa 4%. Não, eu estou impressionada com isso, Guilherme. Porque ele, na verdade, ele é 4%, ele é muito menos do que a Assembleia de Deus, ele é muito menos do que protestantes sem dominação determinada, não é? Que deve ter quase 9 milhões. E outras igrejas protestantes. Como é que ele faz esse barulho todo, não? Ele tem uma televisão, ele promete... midiático, né? Ele é midiático e promete uma coisa assim, de resolver o seu problema imediato. Tá? Mas as pessoas vão... Sabe que não se trata dor, não se trata luto, não se trata miséria, não se trata... essas coisas simplesmente dizendo aleluia. Tá, isso até melhora, cantar, dançar, inspira, mas você não vai elaborar um luto simplesmente dando dinheiro para a igreja. Tá? Então, ele tem muito dinheiro e usa esse dinheiro para tentar crescer. Tá? Fora aquelas aglomerações imensas que ele fazia, que ele gritava, joguem os óculos fora, vocês vão enxergar. Ainda tem isso, eu me lembro, era louco. E as pessoas jogavam bengala e saíam ali, não sei como. Louco isso. Eu vi, às vezes, de Maracanã, ia todo mundo. Lá, e aí ele faz a senhora reumática atravessar o palco, perdão, o altar. Mas será que não tem falcatrua nisso? Porque não é, então ele estava... Não é? Ele contrata pessoas... Um fato que eu posso, porque aconteceu com uma amiga, que, enfim, pessoa razoável, em quem eu confio, não é uma fanática desvairada, e que tem um negócio que costuma acontecer nessas igrejas de prodígios e tal, uma que apareceu aí e depois virou neopentecostal, nasceu como uma dissidência e virou neopentecostal, que era a igreja Renascer em Cristo. Teve muito agito no final do século passado, início deste século.
tá? Lá para 1900 e muito, que foi quando também surgiu a Igreja Universal, essas coisas. A Igreja Universal de 90, 89, 90, ela começou a crescer. Já tem. 20 e poucos anos, 30 no máximo. Enfim, a igreja... Então, uma dessas coisas é que, de repente, os seus dentes se transformam em ouro. E aí, os dentes dessa moça, esfuziante, se transformaram em ouro. Foi filmada, apareceu na televisão. Que maravilha! E depois dessa filmagem toda, saiu do palco, não, do altar, desceu, e aí um outro cara que frequentava a igreja lá, era dentista, disse, você é de graça, eu te dou, se tiver alguma obturação simples, eu até faço nos seus dentes, faço uma limpeza, certo, que vai, mas você dá um pulinho no meu consultório. Tá? E aí trocaram telefones, ele viu a agenda e marcou, foi lá no dia seguinte, deu um jeito de abrir uma brecha para... E aí, cadê o ouro dos dentes? Não tinha ouro nenhum. Alucinação coletiva, né? Negócio meio que fumaram, sei lá, colocaram lá no ar refrigerado deles, cogumelos, queimaram cogumelo estragado e espalharam ali no ar. Que loucura. A histeria coletiva. Né? Não, o mais grave é que ela voltou. Ela foi falar com o bispo lá do negócio, tá? O bispo lá da igreja. Aí o cara veio com uma conversa e ela saiu da igreja por causa disso. Não, é que a gente corre o risco de se desmentir isso, criar afastar pessoas da igreja, afastar pessoas de Cristo, blá, blá, blá. Então, a conversa fiada toda foi essa. Tá? Vamos lá, perguntas. O que mais? Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá, como é que chegar... Todas essas igrejas, né, que você relacionou, metodista, adventista, luterano, etc., todas elas têm por base, seja o Velho ou o Novo Testamento. O Velho e o Novo. O Velho e o Novo. E o Novo. Cada o que diferencia vamos supor, a interpretação que cada uma dá. Algumas questões de interpretação, por isso a necessidade do cânon fechado. Depois que o seu Gutenberg começou a distribuir na prensa dele Bíblia, aí ia ser mais complicado, porque Edir Macedo, do mesmo jeito que o cara se disse inspirado pelos céus para fundar a tal igreja quadrangular. Então, foi na linha que eu ia te perguntar também, né? Você falou do Edir. O Edir Macedo ia fundar, ia escrever o evangelho dele. Essas igrejas, ela tem um fundador que faz uma leitura particular, entre aspas, do Testamento, e tem que ter um carisma para congregar pessoas. Sim. Né? Se isso não acontecer, a igreja morre. Entendeu aí? É basicamente isso. Sim. Vou deixar você fazer a pergunta. Que esse carisma vai estar relacionado ao medo de ir para o inferno, também não acredito no inferno, aliás, junto com os adventistas do sétimo dia, que também não acreditam em inferno, mas acreditam em livre-arbítrio. Não, é que eu digo, tem umas igrejas que dão mais certo que outras. Né? Você acabou de citar uma aí, como que é essa última? Renascer em Cristo. A Renascer que faliu. Isso aí faliu. Bom, a história da Renascer não adianta. Faliu porque em algum momento falhou aí na coisa do carisma e do introdução do medo. Tá, tudo bem. Tá. Engraçado que é um treco desses
né? Alguém que se ampara exclusivamente no emocional e no sobrenatural de Almeida, isso é fadado a desmontar, né? O que ele está criando é um barulho, realmente uma alucinação coletiva. Uhum. Tá? E afundou. E esse cara começou bem. Ele tinha um grupo em casa com garotos drogados, não sei o quê, e com esse mecanismo de carismático de dançar, de mexer, de cantar e tal, e não conseguia afastar essas pessoas das drogas e tal. Aí começou a exagerar. Então ele tinha boate gospel, essas coisas assim estranhas. Nada contra boate, mas você abrir uma boate junto da igreja, no mesmo espaço, e tentar que seja sem álcool, sem drogas, sem nada, haja carisma, né? Haja carisma. Agora, você sabe por que os mormons precisam de batizar os mortos? Precisam do quê? Batizar os mortos. Batizar os mortos? Eles não batizam quando nasce criança? Não, não. O problema é que o Mormon vai para o céu a partir lá de trás do ancestral. E aí eles passam a vida na igreja, pelo menos, procurando caçando a sua árvore genealógica para cima, cavando para cima, achando os parentes. Aí achou um tio bisavô que não tinha sido batizado. Tá? Achou 4 gerações atrás alguém que não foi batizado. Aí eles fazem lá a cerimônia do batismo. Por que fazem isso? Eu imagino que seja porque está escrito no livro dos Mormons, que foi que é a Bíblia deles. Tá? O livro de Mormon, perdão. Eles criaram um livro deles. E por que chamam Mormons, hein? Por que chamam Mormons? Eu já estudei muita coisa dos Mormons e não me lembro realmente por quê. Não lembro. Isso aí foi uma época que eu estava estudando muito a questão dos Mormons mais jovens que fugiam das cidades, fugiam para a cidade grande, alguns tentando ser Mormons ainda, outros simplesmente desistindo. Eu tenho uma prima que é Mormon. Não sei, eu não tive mais contato com ela. Quando eu fiquei adulta, a gente se separou e, de repente, eu vi no Facebook que ela era Mormon. E ela tem um filho que ela mora em Utah, nos Estados Unidos, né? Então é grave. Se mudou para Salt Lake City e adjacências, é porque é grave a doença dela. Mormonizou-se na veia. Então, e ela conta que um filho veio ser missionário aqui no Brasil, foi para a Amazônia. Essa é a primeira briga. São os meninos bonitinhos, de calça escura, camisa branca, em geral sem mangas, camisa de manga curta, social, e uma placa preta. Aqui, uma plaquinha preta que tem lá, fulaninho, ele é o sênior e o não sei o quê. Tem 2 nomes e andam juntos sempre. 2, isso. E vão de porta em porta. Eles pregam a poligamia. Faz parte, é uma briga desgraçada com a lei dos Estados Unidos, né? A questão da poligamia deles. Mas, enfim, é gente como a gente. Então, você... Os Mormon teve um fundador, né? Exatamente, que era o líder de uma caravana daquelas que estava indo para o oeste. Carruagem. Aquela
aquele carroção que indo lá para o oeste, não chegaram ao oeste, eles pararam no meio do país em Utah. Encontraram um paraíso ali, um lugar para morar, e nessa coisa criaram uma igreja deles. Tá? Mas que... Utah é onde se formou a igreja, é isso? Sim, em Salt Lake City. Eu não sabia nada sobre isso. Agora, se você chegar, se vocês tiverem a curiosidade, de repente entra numa janela escondida, vai para algum lado, se não quiser assim. Mas besteira, tô de zoação. É só procurar mormonboys.com e você vai encontrar um site gay, Mormon. Ou seja, é gente como a gente, tá? Sujeitos às nossas imperfeições humanas, sujeitos a essa coisa. Eles acreditam em quê? Hã? Eles acreditam em quê? Que tem que batizar o povo para o céu, e assim, é um comportamento rígido. Tá? Como eles pegam uma região, dentro dos Estados Unidos, eles pegam uma região. Então, ali dentro você está perdido, quer dizer... E também as roupas, né? São coisas bem simples, toda uma vestimenta, tudo isso. Eles têm uma roupa interna. Preto, Procurem também Mormon... Tem um costume, Mormon underwear. Mormon underwear. Procura Mormon... É de chorar de rir. Se cobre, tem uma coisa... Não pode se expor, fica tudo fechado. Imagino que na cama também deve ter uma janelinha assim, na roupa dele e na roupa dela. Pô. É um negócio completamente tresloucado, para mim, pelo menos. Eles se sentem bem, imagino. Mas tem até o Mormon Boys. Nossa. Mas eu achei que eles tivessem uma coisa mais... Bom, acho que é bem conservador. No Mormon Boys você vai ver, com certeza, essas roupas esquisitas que eles usam. Porque... Gente, Guilherme, eu achei aqui que a palavra Mormon chama desambiguação. Não, desambiguação na Wikipédia, foi na Wikipedia? Não, a página de desambiguação é quando existem mais de uma coisa. Não, tá? Eu procurei... Mormon. Aí você caiu na página de desambiguação. Você vai chegar lá e vai ter... Não. Aí ele Mormon abre parênteses, desambiguação. Desambiguação é o ato de separar os diversos tipos de significados que uma palavra ambígua possa ter. Então, Mormon tem muitos significados. Mormon tem vários significados e a Wikipedia te dá essa página, a página que é de desambiguação. Aí você vai ver. Você está falando do cabo da Boa Esperança, do cabo do Exército ou do cabo da Panela, tá? E aí você escolhe, eu quero falar do cabo da panela. Então, aí você clica no cabo da panela, porque desambiguando essa lista de coisas. Tá? Bom, eu acho que... O mais interessante disso... Nós estamos por 5 minutos. Tá? Eu só quero falar que é muito interessante isso, porque a gente acha que a religião... da gente ou sei lá, quem tem religião, que é melhor que a outra, que tem mais coerência. Você está fora da outra, né? Eu até entendo melhor o ateu, sabe? Porque essa diversidade de visão religiosa é um negócio assustador. Isso porque a gente ficou só nesse mundinho aqui. Só na corrente cristã. E nem tanto, porque Mormon não é cristão e o Testemunho de Jeová também não é. Você não pegou o judaísmo, você não pegou... E as orientais, né? Hare Krishna. Ali no cantinho, está dando para ler? Está grande aí o suficiente? Não, é assim,
aumento católicos, de 61% da população. Isso. Sem Os católicos já foram religião. bem mais. Sem religião e ateus é diferente, né? Sem religião, acredita em Deus, não tem nenhuma religião. Acredita em alguma coisa, mas não vai não segue. Ateus é 1%, né, da população e judeus 0,3%. 0,3%. Gente, é uma loucura isso, entendeu? Não tem fim. Não entramos porque a partir de Cristo o judaísmo caminhou para o outro lado. Né? Os cristãos seguiram por uma doutrina e o judaísmo seguiu outra. Tá? E mais recentemente, ao longo da história, eram muito perseguidos, praticamente não existiam, mas até hoje existem os chamados cristãos, enfim, é um judeu que acredita que Cristo é o Messias. Tá? Judeus? É um judeu, ou seja, ele é judeu, considerado judeu pela tradição judaica, mas ele acredita que Cristo é o Messias, não está como os outros judeus esperando a chegada. Mas então eles são cristãos, não são judeus? São cristãos, é uma denominação cristã, mas o culto deles e as porque o povo, na verdade, não é judeu. O povo tem toda a tradição, tá? De comida, de culto, disso e daquilo, mas dos judeus. Tem a Bíblia lá. Tá? E isso sem falar que a gente nem entrou no islamismo. Nossa, vixe! Não, não tem fim, gente. Você esquece, quando você fica no teu mundinho ali, você acha que aquilo lá é tão verdadeiro, né? E cada um tem a sua verdade, né? Eu mandei para Ivone uma situação muito curiosa. O credo, os credos protestantes, tá? De uma forma o credo, enfim, a declaração de fé de Westminster, as questões de Lutero, de Calvino, enfim, o credo, a oração do credo, que na verdade é uma afirmação de fé. Credo, creio em um Deus, na Trindade, curiosamente, os credos protestantes falam que o Messias nascido de Maria. E o credo católico romano não tem a Maria. Está no catecismo. Está no catecismo. É muito, muito interessante. Tá? Ô, Guilherme, eu queria só comentar, me chamou essa história dos mormons, né? Um comentário à parte aqui, no meio de todas as loucuras e o modo de pensar, né? Eles acabaram contribuindo. Quer dizer, a gente, desculpa. Eles acabaram contribuindo para a formação. Não é loucura de jeito nenhum, tá? Não, para mim, assim, eu quero dizer assim, mas assim, é uma forma de eu expressar que isso é muito diverso e para mim, assim, a diversidade acumulada no mesmo lugar, a vida, ela de uma certa forma, ela me remete a uma certa loucura, mas não é nem essa a minha questão. A questão é que eu acho que, assim, essa forma de pensar dos mormons acabou contribuindo para a formação de uma base de dados muito significativa na questão da genealogia. Hoje eles detêm um volume muito grande de informação sobre esse tema, né? Por exemplo, eles foram em arquivos, né, do Tombo, em outros lugares, de outros lugares do mundo. Você consegue fazer resgate de informação que você, talvez, se não fosse o trabalho deles, você não conseguiria. Eu tenho um pouco de essa questão da bigamia, né, da poligamia. Me parece que no Brasil isso não é muito
Eu tenho alguns amigos mormons, Está né? muito fora da nossa cultura. A nossa cultura... Mas eles não assumem. Não. A nossa cultura e a nossa lei a nossa lei presa e a nossa cultura muito enraizada no cristianismo, tá? Não vai aceitar isso. Então, quem faz é de uma maneira extremamente discreta, tá? Nos Estados Unidos eles reconhecem isso, ou não? Não, nos Estados Unidos eles reconhecem, mas tem uma brigalhada, tem estado que pode, tem estado que não pode. É feito, hoje, nos Estados Unidos, é feito contra a lei e leis de tudo quanto é estado, inclusive do estado de Utah. Tá? Mas a minha prima... há quem pratique. A minha prima posta fotos da família, uma família tradicional mesmo. As fotos dela é ela, o marido, família unitária, sei lá o que, tá? Pai, mãe, filho, pai, mãe, filhos. Tá. Monogâmica. Monogâmica. Monogâmica, isso. Família nuclear. Ela... Tá. Ok. Até... Bom, gente... Bom, eu queria só avisar que eu vou... Eu queria avisar que eu vou ficar ausente provavelmente amanhã e depois, que meus filhos não vão estar aqui, e a semana que vem eu também não vou participar, então eu vou ficar ausente aí uns 10 dias. Vai sofrer um castigo. É isso. Isso mesmo, Marco. Nós vamos pensar aqui no teu castigo. Vai se preparando quando você voltar, né, Regina? A Regina também é boa para isso. Nós vamos pensar... Já que a gente falou tanto de reunir, vamos pensar uma penitência. Penitência. Vai se preparando, tá bom? Tem mais uma pergunta. Quando você voltar, a gente te conta qual é a sua penitência. Isso. Vai ter que ficar ajoelhada em bago de milho. Ana, por abandonar a igreja. A nossa igreja agora fui. Essa igreja aqui. Tá? A igreja da conversagem. Igreja da conversagem. Igreja da conversagem. A conversagem da quarentena. Isso é porque você não veio ontem, Ivone. Igreja da conversagem. A gente passou o tempo todo falando de você. De mim? Você não veio que ontem. Honra! Quem que veio ontem? Ontem eu não pude vir. Eu cheguei atrasada. Não tive aula. Ontem eu recebi uma... Aliás... Mas foi chegando um atrás do outro. Veio quem? Desculpa, eu me distraí pensando... Não pode saber, não, porque aí você vai saber quem é que falou mal de você. Espera aí, veio o Guilherme, a Ana... A Hilda, a Regina, todo mundo está aqui? Obrigada, cheguei Hilda. atrasada. Não falei mal, não. Você não participou desse complô aí. O que será que vocês falaram de mim? O Beto estava aí? O Beto estava aí? E ela acredita. Vamos lá, já estamos passando só botar uma pilha que ela nem vai dormir de noite hoje. Ivone, a gente... Todo mundo que chegou, porque quando eu cheguei, estavam o Marco e a Ana. Tá? Eu cheguei um pouquinho atrasado, uns 10, 15 minutos. Tá? E aí a primeira coisa que me disseram foi... Não, eu perguntei o que vocês estão discutindo para eu poder me situar aí. Aí, na mesma hora, claro que tinha que ser o Marco, né? Ele disse, não, nós estávamos falando de você. Aí a gente começou ali e tal. Aí a Ana foi dar comida para o gato. Quando ela voltou, eu informei a ela. Você foi lá dar comida? Olha, nós estávamos falando de você. Aí, em algum momento, alguém disse, ainda bem que a Ivone não chegou atrasada, porque senão ela ia levar 2 dias. Vocês iam ter que explicar direitinho. Ana, curte aí seus filhotes, hein? Não, e depois eu vou ficar com a minha mãe, trazer minha mãe para cá, então vai ser meio tumultuada. Uma farra familiar. Uma farra familiar. Bom, tá bom, gente. Então, hoje não temos... O que acontece no Brasil de hoje e
essa turma, essa bancada evangélica, de onde é que surgiu, tá? E o que está acontecendo. E aí eu não sei se a gente pode comentar amanhã alguma coisa. Eu acho que essa tua apresentação vai render muita... Mais mas isso vai render muito. Tem muita coisa aqui na minha cabeça rolando que se eu for colocar, não acaba mais. Né? Eu já coloquei uma, que é essa questão do Universal, que eu achei que era um negócio enorme e nem é tanto. Eles fazem muito barulho, né? Sim, mas tem muitas questões. É muito barulho e poucas nozes. E eu não tenho certeza se eu escrevi ali. Não, eu não escrevi ali. Em algum lugar está escrito que eu vi a Universal vem perdendo, porque a Universal passou por uma mudança. Isso vai esticar, já são 9h10. Ela teve uma mudança do status social. Tá? É? Ela começou com um povo mais pobre, que se empoderava. E, num dado momento, olharam em volta e, caramba, tem muita gente já novo rico. Ela virou um grande ou seja, negócio. Aquela turma, a nova classe média e tal. E aí nasceu o dissidente, que é o Chapelão. O Chapelão Valdomiro, saiu né? da Universal, Valdomiro. E ele já está na estatística. Então, a Universal perde gente, a Igreja Retórica perde muita gente. Qual que é do Chapelão? Qual é a dele? Qual é a igreja dele? Eu nem gosto de lembrar o nome daquele troço, não. Não, então deixa para lá. Não a vai igreja fazer igual. Internacional, não, internacional é mundial. Não, igreja mundial do Reino de Deus. O Reino de Deus, da graça de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem que ser mundial, tem que ser global, para que o desempoderado na sociedade se empodere naquele grupo. Ele vai ganhar poder naquele grupo. Óbvio. Tá bom, gente. Ok, gente. Terminamos por Obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Bem interessante. Amanhã a gente volta a discutir política. Essa bancada evangélica, o que é isso? Vamos estraçalhar. Tchau, gente. Até amanhã, viu? Tchau, Ana. Aproveitem. Até na outra semana, Ana. Tchau. Prepare. Um abraço. Tchau, queridas e queridos. Tchau. Tchau.